O Gabriel que perguntou da série da Grécia, Gabriel Santana de Andrade. Eu vou escrever o roteiro de janeiro. Vai pro ano que vem, Gabriel. Mas assim, acalma teu coração. Não, o roteiro, eu já consegui visualizar, eu consegui como eu vou contar. Eu tava com o negócio de fazer tipo um documentário mesmo. Ia fazer na linguagem de documentário. Sim. Eu narrando as coisas. Falei, não, o Castanhari faz isso, eu não faço isso. Quer dizer que todas as imagens B que eu fiz de você olhando para o profundo e Não, cheirando ar, eu vou desperdiçar? Eu vou usar. Porque eu caprichei nas minhas cinematografias. Só que eu peguei, porque eu vi um cara fazendo isso com outra coisa. Eu falei, é isso que eu tenho que falar. Qual que era o meu problema? Eu tô vivendo na minha cabeça, esse tempo todo, sobre como eu vou fazer a série da Grécia. A série da Grécia. Eu já visualizei esse seriado de tanto jeito. Eu já li tanta coisa, material esse que eu não precisava. Virou um buraco negro de materiais gregos. Eu consigo contar. Se eu sentar aqui, eu conto a história inteira pra vocês. É disso que eu dou, de tanto que eu já pensei nisso. Só que, tipo assim, eu não posso fazer um documentário tipo televisão, porque não sou eu. Não é natural pra mim. Mas o que é natural pra mim? Ficar morrendo de pensar no negócio. É, isso é bem natural pra você. Aí o meu negócio vai ser tudo assim. O meu negócio vai começar, tipo assim, como eu conto essa história. Sim. Porque a história é tão maior que eu, gente. É o primeiro livro de história... Da humanidade. Da história. É basicamente um livro que inventou. A gente não sabe se teve alguém antes que fez um livro que não sobreviveu. Mas até onde a gente sabe... O livro que sobreviveu... É o primeiro que sobreviveu. O cara inventou a disciplina da história. Pode muito bem ter sido o livro que inventou a disciplina da história. Porque antes a galera não contava história. O que acontecia? Você tinha uns negócios, tipo, tem um nome disso agora, eu tenho que olhar a terminologia. Eu estudei também isso, tá, gente? Você tinha aqueles negócios, tipo, livro de reis da Bíblia. Você pegava o livro... Crônicas. O rei tal fez isso e isso. Depois dele veio esse que fez isso e isso. É basicamente Você vai fazendo uma lista de coisas e não mostra conexão entre nada. Por que aconteceu isso? Por que ele fez isso? Você não tinha essa explicação. O contexto histórico e tudo mais. A explicação da história que... A disciplina da história, ela tem que explicar como fatores se juntaram para fazer com que algo acontecesse. Aí você pega desde outros fatos históricos, você leva em questão coisas como etnografia, geografia, várias coisas, para entender por que teve determinados resultados. Como uma coisa levou a outra. Até onde a gente sabe, esse foi o primeiro cara a fazer isso. E ele dava voltas, né? Ele explicava, ele ia pro Egito, ele explicava como que dissecava crocodilo. Ele não foi só o primeiro assim. história, ele foi o primeiro etnógrafo, primeira geografia humana, porque ele parava a história e explicava tudo. Ele pegava e explicava. Já que entrou a parte, se tornou uma hora relevante na história, o deslocamento dentro do Império Persa. Por que os espartanos decidiram não ajudar na revolta jônica, ou jônia, do jeito que você quiser falar. Aí ele tem a ver com a geografia de determinado aspecto do Império Persa. Ele falou, então eu vou parar aqui agora e explicar como funcionava essa geografia, como funcionavam as estradas dentro do Império. Aí ele conta tudo. Porque, tipo assim, isso é relevante. Tudo bem que tem umas coisas que ele coloca só pra florear. Que ele tem síndrome de vestibulando. Eu sei, eu tenho que falar pra vocês agora como é que é. Mas, porque isso é relevante para a decisão dos caras na hora. Aí você fala, então por isso que eles decidiram. Ele tá mostrando o contexto, os fatores. Isso é muito importante. Não só isso, ele narrou um dos eventos mais importantes da história do Ocidente. Não só um dos mais importantes, o definidor da história do Ocidente. Se a gente tem uma cultura, e muita gente vai concordar com isso, a gente vai arrumar problema nessa afirmação, mas se a gente tem uma cultura distinta ocidental, foi por conta da guerra que ele está descrevendo com os persas, porque os gregos não foram dominados. Depois disso, dessa vitória, você tem a explosão da cultura grega, você tem a explosão da cultura grega na Grécia clássica, que aí você vai ter os filósofos, tragédia, comédia, aquelas coisas todas você sabe. Democracia em Atenas. Então, é muito importante. E parece que é um peso muito grande, e eu tenho muito medo de falar bobagem. Eu tenho medo de falar bobagem. Já devo ter falado bobagem alguma vez. Né? Porque eu tô estudando. Eu comecei a estudar o treco, eu não tinha noção. Eu tinha um pouco de noção, porque eu estudei isso quando eu fiz filosofia na pós-graduação, tá? Eu fiz filosofia grega, mas você não estuda história. Você sabe, assim, é um passão treco. Aconteceu lá em Atenas, um treco assim. E assim, eu fui estudar a história de fato. E chegou num ponto, gente, que eu fecho o olho, eu consigo localizar tudo. Tem a descrição da cena, eu consigo ver a cena acontecendo. A roupa que o cara tava vestindo, a armadura que ele tava usando. E pior, a gente foi ver Termópolis, né? Que é a Batalha dos 3 anos de Esparta. A gente esteve em Termópolis. É mais ou menos na época que eles estavam com o sol na cabeça. Então eu consigo imaginar os caras lutando debaixo daquele sol. É tipo assim, virou um negócio que, tipo, eu sei muito mais do que eu precisava já.
A sensação climática, a terra árida, pedregosa, a geografia, o relevo, tudo. Não, quando eu falei, se deslocaram de tal lugar pra tal lugar, eu consigo colocar no mapa o deslocamento, eu mostro o deslocamento pra você. Não, eles não podem fazer por aqui, que aqui tem uma montanha, eles passaram aqui por baixo, eu mostro pra você. Mesmo porque a gente teve que fazer isso também. E eu tô pensando nisso há muito tempo. Vai que pra 3, 4 anos já. Não, meu bem. Um ano passado a gente tava lá. Claro! Foi ano retrasado nisso. Não, meu bem, ano passado. Esse ano a gente foi pra Taiwan, foi em 2023. Não, eu comecei a estudar 2 anos antes. Ah, tá, você estudar, mas a viagem foi em 2023. Tá. Eu tô vivendo isso. E eu vou ter... O meu vídeo tem que ser isso. Tem que ser isso. Eu demorei muito tempo pra encontrar a voz. E eu quero fazer um track... Eu vou fazer igual o Heródoto. Quando uma coisa se tornar relevante, eu vou parar a história. E vai contar. Eu já sei a hora que eu vou chegar. E quando... Qual que é o nome dele? Eu esqueci agora. O cara lá, o Jônio lá, que foi pedir ajuda pra Esparta. Esparta negou, ele foi pra Atenas. E Atenas, ele encontrou Atenas democrática. Atenas tinha acabado de inventar um novo sistema de governo. Eu vou parar nessa hora e vou falar como Atenas se tornou democrática. E eu vou ficar, tipo assim, acho que é isso. 20 minutos... E assim, tá demorando tanto, eu acho que você não pode se preocupar com o algoritmo. Tem que fazer igual eu fiz com o vídeo da gente indo de Delfos para Istambul. Que eu não me preocupei com o algoritmo, eu me preocupei com o vídeo. E foi bem. A galera curtiu. Mas não é com o povo que você tem que se preocupar também, você tem que se preocupar com você. Não é com a audiência, não é com o algoritmo, não é com a ideia pré-fixada do que funciona ou não no YouTube. É um modelo novo, faz um negócio novo. Sem compromisso. Não é? Vocês concordam comigo? Eu acho que é por aí. Mas no primeiro episódio vai ser muito louco. Quando vocês estiverem assistindo, vocês vão ver que vai ser doido. Porque a quantidade de lugares pros que vão aparecer... A gente viu tudo, cara. A gente começa em Mileto, que vai ser a primeira cidade. Que é da Revolução Jônia. Revolução Jônia. Depois a gente vai pra Atenas, porque a gente não foi pra Esparta. Esparta vai ser só voice-over. Aí o cara vai pedir ajuda pra Atenas. Aí de Atenas, a gente vai pra Éfeso, que os atenienses foram ajudar, e depois a gente vai pra Sardes. A gente vai cruzar e vai voltar. Só que a gente viajou mesmo, a gente foi a gente vai pra Sardes porque eles foram atacar Sardes. Depois a gente volta pra Mileto, porque eles vão colocar fogo em Dídima, os persas. A gente foi pra Dídima. A gente foi pra Dídima. Dídima era o centro religioso de Mileto, ou de Éfeso. Enfim, eles puseram fogo em Dídima. E depois a gente vai pra Maratona, porque eles vão atacar. Aí a gente vai pra Maratona, que tem a Batalha de Maratona. A única coisa que tá faltando, que vai ser a grande falta da série, que a gente não foi pro Peloponeso, não foi pra Esparta. Que era muito longe, a gente tava exausto. Eu tava doente, na verdade, na Grécia, eu não aguentava mais. A gente ficou muito tempo em Atenas. Em Atenas. Não vale a pena. E eu fiquei doente mesmo, assim, eu tava mas qual que é o problema? Ruim. O negócio que, pra ir pra Esparta, se a gente fosse... Porque tem outros lugares no Peloponeso também, tá, gente? Que é importante. Só que se a gente fosse pra lá, pra essa série, ia ser só pra bater em Esparta e voltar. E é muito longe, e Esparta é uma cidadezinha do interior, gente. Você vai lá pra... Você tá no Brasil, você vai visitar Birigui, basicamente. Isso. Não, essas cidades são muito pequenas, mas que não tem motivo pra ir pra elas. Tem história, tem valor, tem significado, tem expoentes, entendeu? Exporta pessoas importantes para o mundo, muda a história, mas é pequena. Não, é engraçado, é porque antigamente eles já sabiam disso. Se você pegar Tucídides, né? Tucídides fala isso, que escreveu sobre a história da Guerra do Peloponeso, que no futuro, quando a galera olhar Esparta e Atenas, vai achar que Atenas era muito mais importante, que Esparta não tinha importância nenhuma, porque os espartanos não construíram grandes templos. Não fazia coisa de pedra, enquanto os atenienses construíram. E é exatamente isso que aconteceu. Exatamente, você vai lá em Esparta agora, é a cidadezinha do interior. Tem um museuzinho lá, né? Umas ruínas em alguns lugares, tudo pequenininho. Não tem nada de muito... Mas o lance espartano era porque os caras não ostentavam mesmo, eles não Eles viviam com simplicidade, aí não sobrou nada. E aí, como eles fizeram esses templos grandiosos igual os atenienses, Paternon e coisas do tipo... Não recebem turista hoje. Não, mas é engraçado que o cara da época... Já sabia, antecipou. Ele escreveu isso, e isso vai acontecer. Ele escreveu o quê? Ele escreveu durante a Guerra do Peloponeso. Ele escreveu, 2001, Odisseia no Espaço, exatamente. Ele parou de escrever em 411, então ele deve ter morrido um pouco depois. Vamos colocar, 2.400 e poucos anos atrás. O cara escreveu prevendo isso. No futuro, essas civilizações do futuro vão olhar, vão achar que Esparta não era importante porque não tem os templos suntuosos que Atenas tem. Engraçado o cara ter uma visão dessa. De fato, é isso que acontece. A galera vai em Esparta por conta do filme lá, os 300 e coisas do tipo, mas não tem nada, tipo, de fato, não tem muita coisa comparado com outras cidades gregas com grandes ruínas e tal. Você vai lá, você não consegue imaginar que aquela já chegou a ser a maior potência da Grécia.
E assim, em Atenas você vai, obviamente, eles construíram o Paternon na Cidade Alta, né? E aí tá lá até hoje, tá em pé até hoje. Você vai lá e fala, realmente, isso daqui devia ser uma grande civilização. É bizarro você pensar isso, é estranho você pensar isso. Então, assim, eu vou escrever em janeiro. Em janeiro eu vou fazer 2 coisas. Eu vou escrever isso e vou fazer também o curso de GeoLayers para poder fazer os mapas. Então a gente pode botar mais uns 2 anos nessa conta aí pra ter a série, não, tá? é simples, tá? Eu vou ter que pagar a Adobe, porque eu vou ter que usar After Effects. Eu aposto que lá em 2026, 2027... Não, pelo menos eu não vou ter pressa, porque isso é tão importante pra mim, porque não é uma coisa que eu vou fazer mais por questão de carreira, é financeiramente interessante pro canal. Eu vou fazer porque é um negócio de realização pessoal, 100%. Isso deve interessar umas 5 pessoas. Quando eu parar pra começar a explicar como que Atenas virou democrática, já tô pensando na pausa aí de uns 20 minutos no vídeo. Mas, gente, vai assistindo no Cadê a Chave? Nós vamos conhecer Clístenes. A parte divertida tá lá no Cadê a Chave. Assiste o Cadê a Chave, que a parte divertida tá lá. E se bobear, a gente faz umas viagens ainda nesse período, que tem 2 imagens que eu queria, que eu não tenho. Tirando Esparta. Dá tempo pra gente ir pra Esparta, meu Não, bem? tem a imagem dos soldados persas, da elite persa, que os gregos chamavam de mortal. Mas tem que ir lá pro Iraque pra fazer isso? Não, tá no Louvre. Eles tiraram do Irã e mandaram pro Louvre. E essa imagem, que era a parede da cidade, do muro da cidade, meio que bate com a descrição que o Heródoto deu deles. Então você tem 2 fontes distintas. Uma é uma parede que estava lá no Irã, sei lá, acho que é atualmente no Irã, se bem que tem persas fora, o Afeganistão também, enfim. A parede, você tem 2 fontes, uma arqueológica e outra literária, e quando você tem essas coisas que batem, e tá lá, isso eu queria fazer, e tem também o busto do Heródoto, o original, que já é uma cópia, em Nova York, que na verdade o original não existe, mas que, se não me engano, é a cópia romana do original grego, que tá em Nova York. A gente mostrou o Heródoto em Bodrum. Não, mas aquilo lá é moderno. Não, Nilson, isso não spoileia. Isso daí é moderno. Mas tô dizendo, é tipo greco-romano, sabe qual é? Então, tem uma cópia dele em Istambul, no Museu de Istambul. O original tá em Nova York. Mas se eu tivesse que pegar um que fosse prioridade pra mim... Era a cena persa. Era Persa e Esparta. Mostra a imagem aí do... O Eduardo pediu pra ver a imagem do Louvre. É isso daqui, não é? Eu acho que é esse. Segundo a Wikipedia, pelo menos, é essa imagem. Aí você pode ver aqui que ele descreve que tem a bolinha embaixo do negócio. Esses eram os que... na verdade, hoje todo mundo chama de imortal, mas não era o nome que os persas davam. Era o nome que os gregos deram pra ele, porque tinha uma crença que, se eu não me engano, eram 10 mil e toda vez que um morria, vinha alguém pra substituir. Mas esses eram os soldados de elite. É um arco, um escudo e uma lança. Essa era uma coisa que os gregos não tinham visto, que era infantaria pesada que usava arco e flecha também. Isso é uma coisa que os gregos não tinham, porque basicamente nessa guerra com os persas, os gregos não usavam arqueiro. E, aliás, os atenienses arrumaram alguns arqueiros para a batalha de Plateia, mas no geral na guerra eles não tinham. E aí o que eles faziam? Nos persas, a infantaria deles pesada dobrava como infantaria, entre aspas, leve também, como arqueiro também. Porque a guerra na Ásia era muito mais dinâmica, porque o terreno é mais plano. Então, mobilidade era mais importante. Mobilidade e flexibilidade das forças. Os gregos, eles só tinham infantaria pesada, esse treco aqui que era a lança, o escudo, né, que dava o nome para eles, que eles eram os óplitas, e alguma armadura por baixo. O peitoral podia ser ou de linho ou de bronze também. Eles eram extremamente mais pesados, não eram muito móveis. Por quê? Na Grécia, mesmo na Grécia moderna, se não me engano, 10 ou 15% só do terreno deles é plano. Tem que subir montanha, escalar. Na Grécia, as batalhas eram muito mais assim, mobilidade era um fator menos relevante que nas planícies da Ásia. Mais relevante, não? Mobilidade era menos relevante. Por quê? Você era mais difícil de andar? Você tinha que ficar do seu lugar e segurar. Você não ia andar mesmo. Você não ia, imagina uma batalha tipo a de Termópilas, né? Que ficou todo mundo espremido, que é dos 300 de Esparta. Todo mundo espremido assim, por isso que 7 mil gregos, os números variam aí no que eles estipulavam, conseguiram bloquear por 2 dias, com certeza, né? A gente sabe qual o número, o Heródoto fala mais de 1 milhão. Não, hoje falam que deve ser 100 e poucos mil, mais de 100 e poucos mil soldados persas, porque era tudo espremidinho, você só podia lutar com uma quantidade fixa de cada vez. Só a última batalha da guerra que foi lutado no lugar que beneficiava os persas, que foi em Plateia, que é um dos poucos lugares bem planos que você tem na Grécia e tal. Mas, em geral, mobilidade não era uma questão tão importante. Mas é isso, gente. Vamos controlar a ansiedade, porque, de fato, vai demorar. A gente não prometeu rápido, a gente prometeu.
vai rolar. Ele tá trabalhando nisso tem um ano, aprendendo técnica de edição e pensando em como resolver. Não, eu já estudei várias coisas. A primeira coisa que eu ia fazer era usar um programa de mapa que geógrafo usa, né, que é o QGIS, para poder gerar o mapa e depois inserir no editor de vídeo. Aí eu descobri que vai ser muito complicado. É melhor eu pegar um programa, o After Effects, que é de efeitos especiais, e usar um plugin que vai fazer com que eu gere todos os mapas. E eu já peguei todas as informações de mapas históricos já. Eu já tenho arquivado, tá? Porque o mapa mudou. Tem uns lugares lá que os rios levaram... Termópilas é um deles, onde tem a Batalha dos 300. Que o rio levou detrito, assim, e empurrou o mar para fora. O mar era do lado, mas agora tem 2 km de distância. Se você for lá, eu vou ter que mostrar. Você vai virar corte. Aqui tá Termópila, tá? Aqui é a batalha. Isso daqui tudo, ó, somente quando você tá vendo coisa plantada, começa aqui, ó. Isso daqui tudo, tá acompanhando o mouse? Não, é até aqui, assim, ó. O rio trouxe. Isso daqui, sedimento ó, do rio, que o rio passou e carregou. Isso daqui era colado no mar. O mar tava bem aí nessa aqui, posição. Ó. Então, eles lutaram num estreito aqui, ó. Deve ter rolado terremoto, desabamento de terra, muita coisa. Tudo, mas em 2 mil anos... Mas essa planície ali inteira, que você vê um monte de terra e de fazenda e tudo mais, isso não existia 2 mil anos atrás. Isso daqui, não, era quase até aqui, ó. Era um treco assim, ó. Até aqui, assim, não tinha nada. E não era só isso daqui. E você vê que tá fechando, né? A tendência é que daqui 2 mil anos, aquela parte toda feche. Isso daqui, eventualmente, vai trazer pra cá. Isso aqui é sedimento do rio também, essa parte clarinha aí. E isso aconteceu em 2 lugares, que eu peguei os dados também, e o outro foi aqui, você foi em... Aqui é Lade, da Mileta, tem que estar... exatamente. Que dava, o mar avançava tudo daí e uma era uma ilha. Isso daqui tudo, ó. Isso daqui tudo aqui, gente, ó. Aqui pra trás, tá? Isso daqui tudo, o rio trouxe. É sedimentar. Isso daqui, ó, é Mileto, tá? Mileto, Tales de Mileto. Essa cidade era costeira. O mar chegava até ali. Isso daqui a gente vai filmar e vocês vão ver. Eu vou ter que usar um efeito especial para poder mostrar isso, porque eu realmente filmei e vou marcar isso. É a primeira batalha naval da revolta jônica contra os persas. Isso era mar, gente. Isso aconteceu por volta dessa ilha. Isso daqui era uma ilha. Essa montanha que vocês estão vendo se demarcada aqui em volta, isso daqui era uma ilha. Era água. A água entrava tudo ali. Então, eu baixei um artigo que o cara faz um mapeamento e mostra ao longo do tempo quando que isso daqui evoluiu. Eu vou mostrar no vídeo. Então, é basicamente isso daqui tudo, ó. Era mar. E aqui foi a outra batalha também. Você vê, ó, dá pra ver pelo satélite que aquela água mais clarinha, o sedimento vai acabar chegando ali. Vai acabar virando também fazenda daqui a 2 mil anos, entendeu? É muito doido. E o engraçado é que eles tinham noção disso também, os gregos. Porque quando ele vai descrever Troia, a gente foi também pra Troia, tá, gente? Troia, lembra a batalha, cavalo de Troia. Brad Pitt, Troia. Troia. Isso daqui já não era mar na época de Heródoto, porque a batalha de Troia, essa cidade aqui, na época da batalha que rendeu a lenda de Troia, se houve essa batalha, ela era costeira. Só que aí na época de Heródoto mesmo ela já não era, mas ele fala, mas antigamente isso era costeiro. E não só isso, nas escavações que se encontra concha. É uma região que muda muito rápido, né? Então, assim, essas regiões perto de rio, né, o detrito do rio tende a empurrar a terra, criar a terra. Vai sedimentando, né? Cria o sedimento, vai avançando sobre o mar. E é muito emocionante ver isso. E você chega lá, não tem como você não refletir sobre a nossa civilização. Tipo assim, aquilo era o centro civilizatório as pessoas, milhões de pessoas viviam naquelas cidades e tal. E acabou tudo. Tipo, é doido pensar nisso. É engraçado porque leu Heródoto ele descrevendo Troia, porque essas cidades que eu tô descrevendo aqui, essas coisas que mudaram pra gente agora, nos últimos 2 mil anos, 2 mil e poucos anos. Mas Troia, ele fala de Troia como a gente fala dessas cidades antigas, que para ele já tinha mudado. Então você tem essa perspectiva do cara de antigamente falando de algo mais velho ainda. Que a gente tá falando aqui, se houve essa batalha que motivou as lendas de Troia, tá? Essa coisa da Odisseia, da Ilíada, é outra coisa que, tipo assim, não é histórico, tá? São mitos. Poemas que podem ter sido baseados no fato histórico. Muita gente especula aqui que poderia ter sido uma guerra dos gregos contra o Império Hitita, que existia nessa época aqui. Isso aconteceu na Era do Bronze, tá, gente? Sei lá, mais de 3 mil anos atrás. Se aconteceu. Então, ver alguém de antigamente, a gente tá falando do cara da Era Clássica da Grécia, falando um negócio que era ancião pra ele, e tendo essas ponderações, e a gente vendo agora o que o cara falou da época dele, e tendo os mesmos pensamentos, falando, realmente, aquela cidade, sabe, ela era costeira. O rio levou o mar pra dentro. Pra fora.
Em qual muito canal legal, a gente vai muito postar? legal. No Coisa de Nerd, Coisa de Nerd. Fernando. Vamos postar no Coisa de Nerd. Essa série vai pro Coisa de Nerd. Mas os vídeos legais, engraçados... Quer dizer, esse aqui vai ser legal, mas os vídeos engraçados estão no Cadê a Chave?